Sofia acordou sobressaltada com o som de uma porta batendo com força, o coração disparado como se estivesse prestes a explodir. Era meia-noite em Lisboa e ela havia acabado de beijar Catarina no sofá da sala, um beijo roubado após uma noite de conversas sussurradas sobre sonhos proibidos. Mas ali estava sua mãe, parada na entrada, os olhos arregalados em choque, a bolsa caindo no chão com um estrondo que ecoou como um verdito final. Aquele momento congelou o tempo. Sofia sentiu o mundo desabar ao seu redor, o ar ficando pesado, enquanto Catarina se afastava rapidamente, o rosto pálido de pânico. A mãe de Sofia, Dona Isabel, uma mulher conservadora de 50 anos, criada na tradição católica rigorosa de uma família portuense, não disse uma palavra a princípio. Apenas ficou ali, tremendo, como se visse um fantasma. Sofia tentou explicar, as palavras tropeçando na garganta, mas o silêncio da mãe era mais acusador do que qualquer grito. Naquela noite, o segredo que Sofia guardava há meses veio à tona, e com ele, uma cascata de consequências que ninguém poderia prever. No dia seguinte, a casa parecia um campo minado. Sofia, uma jovem professora de literatura de 25 anos, com uma vida aparentemente perfeita, emprego estável na Universidade de Lisboa, amigos leais e uma família unida, agora enfrentava o abismo. Catarina, sua namorada secreta, uma artista gráfica de 24 anos, cheia de energia criativa e rebeldia, ligou incessantemente, mas Sofia não atendeu. O medo a paralisava. Dona Isabel convocou uma reunião familiar imediata, chamando o pai de Sofia, Sr. Manuel, um engenheiro aposentado que valorizava acima de tudo a reputação da família. "Como você pôde fazer isso conosco?", perguntou a mãe, a voz baixa mas cortante como uma lâmina. Sofia sentou-se à mesa da cozinha, as mãos trêmulas, tentando defender seu amor por Catarina, mas as palavras soavam vazias diante do olhar decepcionado dos pais. A pressão começou a se intensificar. Sr. Manuel, sempre mediador, tentou acalmar as coisas, mas sua própria confusão era palpável. Ele crescera em uma era em que tais relações eram sussurradas como pecados imperdoáveis, e agora via sua filha única desafiando tudo o que ele conhecia. Pense no que isso fará com sua carreira, Sofia. Os vizinhos, a igreja. Tudo pode ruir. Sofia sentiu uma pontada no peito, o conflito interno rasgando-a ao meio. Ela amava Catarina profundamente, um amor que nascera de olhares trocados em um café boêmio de Alfama, crescendo em noites de conversas sobre arte, literatura e a liberdade de ser quem se é. Mas o peso da família era esmagador. Catarina representava a liberdade, mas também o risco de isolamento. Enquanto isso, Catarina lutava com seus próprios demónios. Vinda de uma família mais liberal no Porto, ela havia saído do armário aos 18 anos, enfrentando rejeição inicial, mas eventualmente conquistando aceitação. Para ela, o amor não era algo a esconder. "Nós não fizemos nada errado", disse ela em uma mensagem para Sofia, mas a resposta demorou. Catarina sentiu a dúvida crescer. Seria Sofia forte o suficiente para enfrentar isso? A tensão entre as duas começou a se manifestar em discussões acaloradas por telefone. Sofia, dividida, prometia resolver tudo, mas cada dia que passava sem ação a fazia questionar se valia a pena o sacrifício. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais, o casamento igualitário aprovado em 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em círculos familiares tradicionais. Sofia via isso nos olhares dos colegas na universidade, nos comentários sutis sobre escolhas modernas que mascaravam preconceitos. Uma amiga próxima, Marta, confidenciou: "Seja cuidadosa, Sofia. Nem todo mundo entende." Mas o verdadeiro confronto veio quando Dona Isabel confrontou Sofia sozinha. "Você está destruindo nossa família. Pense na sua avó, no que isso a mataria saber." As palavras ecoaram, plantando sementes de culpa que germinavam rapidamente. Sofia chorou naquela noite, sozinha no quarto, questionando se seu amor era egoísta. Catarina, impaciente, decidiu agir. Ela apareceu na porta da casa de Sofia, exigindo uma conversa. "Não podemos nos esconder para sempre", disse ela, os olhos flamejantes. Mas Dona Isabel atendeu a porta e o encontro foi explosivo. "Saia daqui e nunca mais volte", ordenou a mãe, fechando a porta na cara de Catarina.
Sofia, ouvindo tudo do andar de cima, sentiu o coração partir. Era o primeiro ato de traição involuntária, forçada pela lealdade familiar. Catarina foi embora magoada, enviando uma mensagem final: se você não lutar por nós, eu vou embora. Sofia ficou paralisada, o conflito interno atingindo um pico. O que ela escolheria? Amor ou família? Os dias seguintes foram um turbilhão. Sr. Manuel tentou mediar, sugerindo terapia familiar, mas Dona Isabel recusou, insistindo que era uma fase que passaria com orações e distância. Sofia, pressionada, concordou em pausar o relacionamento, uma decisão que a corroía por dentro. Catarina, sentindo-se traída, começou a se afastar, frequentando bares com amigos onde poderia ser ela mesma sem julgamentos. Sofia via as postagens nas redes sociais, o ciúme misturado à culpa. Em uma noite chuvosa, ela ligou para Catarina, chorando: eu não sei o que fazer. A resposta de Catarina foi fria: então decida antes que seja tarde. A tensão social se ampliou quando rumores começaram a circular na universidade. Um colega conservador comentou casualmente sobre comportamentos inadequados, forçando Sofia a se defender em silêncio. Ela se isolou, perdendo peso, o sono fugindo. O drama psicológico se aprofundava, cada decisão parecia errada, cada escolha carregada de perdas. Sofia questionava sua identidade: era ela realmente lésbica ou apenas confusa? A pressão familiar a fazia duvidar de tudo. Mas em um momento de clareza, ela lembrou do primeiro beijo com Catarina, a sensação de completude que nada mais proporcionava. File 2. A pausa no relacionamento durou apenas uma semana, mas pareceu uma eternidade. Sofia, atormentada pela ausência de Catarina, decidiu confrontar sua mãe novamente. Mãe, eu amo ela. Isso não é uma escolha, é quem eu sou. Dona Isabel, sentada na cozinha com uma xícara de chá tremendo nas mãos, rebateu: e o que isso faz de mim? Uma mãe falha? O diálogo se transformou em uma batalha de emoções, revelando camadas de dor. Isabel confessou seu próprio passado, um amor não correspondido na juventude, sufocado pelas expectativas sociais. Eu sacrifiquei tudo pela família. Porque você não pode? Sofia viu ali não só raiva, mas medo de perder a filha para um mundo que ela não compreendia. Enquanto isso, Catarina enfrentava suas próprias lutas. Em seu estúdio no bairro Alto, cercada por telas e pincéis, ela pintava furiosamente, canalizando a dor em arte abstrata cheia de vermelhos e pretos turbulentos. Uma amiga, Rita, a alertou: não force Sofia. Ela precisa de tempo. Mas Catarina, impulsiva, sentia que o tempo era um luxo que não tinham. Ela começou a questionar se o amor valia a constante luta contra o mundo. Em uma noite de insomnia, ela escreveu uma carta para Sofia, mas não enviou: eu te amo, mas não posso ser seu segredo para sempre. O conflito se espalhou para o círculo familiar ampliado. A avó de Sofia, Dona Maria, uma viúva devota de 80 anos vivendo em Sintra, foi informada por Isabel. Isso é obra do diabo, murmurou a idosa ao telefone, exigindo que Sofia visitasse a igreja para se purificar. Sofia, relutante, foi à missa, mas as palavras do padre sobre pecados da carne a fizeram-se sentir uma intrusa. Lá, ela encontrou um grupo de apoio LGBTQ+, em uma capela lateral, um segredo da comunidade moderna de Lisboa. Uma mulher mais velha compartilhou sua história: eu perdi tudo, mas ganhei a mim mesma. Aquelas palavras plantaram uma semente de coragem em Sofia. De volta em casa, o pai interveio com uma proposta: vamos conversar com um terapeuta. Sem julgamentos. Mas Dona Isabel viu isso como fraqueza, acusando Manuel de ser conivente. A família se dividiu, com discussões noturnas que deixavam todos exaustos. Sofia, no meio do furacão, começou a mentir para proteger Catarina, dizendo que era apenas uma amizade intensa. Mas a mentira pesava, erodendo sua integridade. Catarina, sentindo a distância, começou a sair com uma ex-namorada, Joana, não por amor, mas por solidão. Quando Sofia descobriu, o ciúme explodiu em uma briga feroz por telefone. Você me traiu, gritou Sofia. Catarina rebateu: e você?
escondendo-nos como se fôssemos criminosas. A traição emocional de Catarina foi um golpe duro. Sofia se trancou no quarto, chorando até o amanhecer, questionando se o amor poderia sobreviver a tanta dor. Ela decidiu encontrar Catarina pessoalmente, aparecendo no estúdio dela. A cena foi intensa, abraços misturados a acusações, lágrimas e confissões. Eu não aguento mais esconder, admitiu Sofia. Catarina, magoada mas apaixonada, respondeu, então pare. Diga a verdade. Elas passaram a noite juntas, não em intimidade física, mas em conversas profundas sobre o futuro. Pela primeira vez, Sofia vislumbrou uma vida autêntica, mas o preço seria alto. No trabalho, a pressão social se intensificou. Um aluno conservador espalhou rumores e o diretor da universidade chamou Sofia para uma conversa informal. Sua vida pessoal não deve afetar o ambiente acadêmico, disse ele, com um tom velado de advertência. Sofia se sentiu exposta, vulnerável. Ela começou a pesquisar direitos LGBTQ+, em Portugal, descobrindo leis protetoras, mas sabendo que a lei nem sempre muda corações. Uma colega solidária, Teresa, ofereceu apoio. Você não está sozinha. Mas o isolamento crescia. Catarina, impulsionada pela briga, decidiu confrontar a família de Sofia. Ela enviou uma carta para Dona Isabel, explicando seu amor pela filha dela. Não queremos machucar ninguém, só ser felizes. A resposta foi silêncio, seguido de uma ligação furiosa de Isabel para Sofia. Como ela ousa? Isso aprofundou o abismo. Sofia, dividida, defendeu Catarina, levando a uma discussão que terminou com Isabel saindo de casa por uma noite. Senhor Manuel, exausto, implorou: escolha a paz, filha. Mas paz significava sacrificar o amor? O drama psicológico atingiu novos patamares. Sofia começou a ter pesadelos, sonhando com casamentos forçados e vidas vazias. Catarina, por sua vez, lutava contra a depressão, questionando sua própria identidade em um mundo hostil. Elas se encontravam em segredo, em parques escondidos de Belém, onde o Tejo fluía indiferente às suas angústias. Cada encontro era uma mistura de alegria e tensão, com promessas de mudança que pareciam distantes. Em um momento pivotal, Sofia descobriu um segredo familiar. Sua tia, falecida há anos, havia vivido uma vida dupla, amando uma mulher em segredo. Dona Isabel confessou isso em lágrimas. Eu a ajudei a esconder e ela morreu infeliz. Essa revelação abalou Sofia, mostrando que a história se repetia. Não quero o mesmo destino, disse ela. Isabel, tocada, começou a vacilar, mas o orgulho a impedia de ceder. A revelação sobre a tia mudou o equilíbrio. Sofia usou isso para pressionar a mãe. Você viu o que o silêncio faz. Quer isso para mim? Dona Isabel, confrontada com seu próprio passado, chorou pela primeira vez abertamente. Eu tenho medo por você, Sofia. O mundo não é bondoso. Pela primeira vez, houve um vislumbre de empatia, mas o caminho para a aceitação era longo. Senhor Manuel, aliviado, marcou uma sessão familiar com um terapeuta especializado em questões LGBTQ+. A sessão foi tensa, acusações voaram, lágrimas fluíram, mas no final, Isabel admitiu: eu não entendo, mas amo você. Era um progresso frágil. Catarina, porém, estava perdendo a paciência. Após a traição emocional com Joana, ela se sentia culpada, mas também ressentida. Eu esperei o suficiente, disse ela a Sofia em um café lotado do Chiado. Sofia prometeu mais uma vez: dê-me tempo. Mas tempo era o que Catarina menos tinha. Ela recebeu uma oferta de emprego em Madrid, uma chance de recomeçar longe dos dramas. Se eu for, será o fim, avisou ela. Sofia sentiu o pânico crescer, perder Catarina significaria perder uma parte de si mesma. O conflito social se ampliou quando amigos comuns tomaram lados. Marta, a amiga de Sofia, defendeu o relacionamento, mas outros se afastaram, citando valores tradicionais. Em uma festa universitária, Sofia foi confrontada por um colega, e isso afeta sua credibilidade como professora. Ela rebateu com firmeza, defendendo sua identidade, mas o incidente a deixou abalada.
Catarina, solidária, sugeriu: vamos embora juntas para um lugar onde possamos ser livres. Mas Sofia hesitava, presa às raízes familiares. A tensão culminou em uma reunião familiar ampliada. Dona Maria, a avó, veio de Sintra, trazendo sua rigidez católica. Isso é contra Deus, declarou ela. Sofia, corajosa, compartilhou sua história. Deus me fez assim. O debate foi acalorado, com Manuel mediando. Isabel, dividida, defendeu Sofia pela primeira vez. Mãe, os tempos mudaram. Era uma traição às tradições, mas um passo para a reconciliação. Dona Maria saiu furiosa, cortando laços temporariamente. Sofia pagou o preço, a perda de uma avó amada. Catarina, inspirada pela coragem de Sofia, decidiu ficar, mas com condições. Precisamos ser públicas. Elas planejaram uma saída do armário conjunta, começando com amigos. A reação foi mista, apoio de alguns, silêncio de outros. Mas o verdadeiro teste veio quando Catarina confrontou sua própria família novamente. Eles aceitavam, mas temiam pela segurança dela em uma sociedade ainda preconceituosa. O drama interno de Sofia se aprofundava. Ela questionava decisões passadas. Esconder o amor foi covardia? Trair a família foi necessário? Em terapia solo, ela explorou essas questões, descobrindo que o amor próprio era a chave. Catarina, por sua vez, pintou uma série de quadros sobre identidade, exibindo-os em uma galeria local. A exposição atraiu atenção, incluindo críticas conservadoras, mas também elogios. Sofia compareceu, orgulhosa, mas ansiosa. Uma traição inesperada veio de dentro. Sr. Manuel, sob pressão de amigos, sugeriu que Sofia repensasse. Isso magoou profundamente, revelando fraquezas até nos aliados. Sofia confrontou o pai. Você me apoia ou não? Ele pediu perdão, admitindo seu medo. A família se uniu em vulnerabilidade, mas as cicatrizes permaneciam. Catarina e Sofia passaram mais tempo juntas, fortalecendo o laço. Em uma viagem a Cascais, elas discutiram o futuro, casamento, filhos. Mas realidades sociais as ancoravam. A adoção para casais do mesmo sexo era possível, mas desafiadora. A felicidade era tingida de realismo. O clímax se aproximava quando Isabel descobriu a oferta de emprego de Catarina. Vá com ela, se for preciso, disse ela a Sofia, surpreendendo a todos. Era um sacrifício materno, mas Sofia recusou. Quer ficar e mudar as coisas aqui. Catarina concordou, mas o compromisso veio com um custo, mais confrontos. Com a decisão de ficar, as tensões sociais explodiram. Sofia foi demitida da universidade sob pretexto de reestruturação, mas ela sabia que os rumores haviam influenciado. Isso é discriminação, protestou ela, consultando um advogado. O processo legal começou, expondo-a a escrutínio público. Jornais locais cobriram a história, pintando Sofia como uma ativista relutante. Catarina, ao lado dela, organizou protestos, atraindo a comunidade LGBTQ+ de Lisboa. A visibilidade era empoderadora, mas aterrorizante. Dona Isabel, vendo a filha sofrer, começou a questionar suas crenças. Ela leu livros sobre orientação sexual, assistiu documentários. Em uma conversa honesta, admitiu: eu estava errada. O amor é amor. A reconciliação foi emocional, com abraços e lágrimas. Mas Dona Maria permaneceu distante, uma perda dolorosa. Sr. Manuel, fortalecido, apoiou publicamente, escrevendo uma carta para o jornal defendendo a filha. Catarina enfrentou sua própria crise. Joana reapareceu, oferecendo consolo. Uma noite de fraqueza quase levou a uma recaída, mas Catarina parou, escolhendo fidelidade. Ela confessou a Sofia: eu quase traí você de novo. A honestidade fortaleceu o relacionamento, mas plantou sementes de desconfiança. Sofia perdoou, mas o perdão veio com vigilância. O caso na universidade ganhou tração, com apoio de organizações como a ILGA Portugal. Sofia testemunhou em audiência, expondo preconceitos. A vitória veio, reintegração e indenização.
Mas o custo emocional foi alto, amigos perdidos, noites insones. Catarina, orgulhosa, propôs casamento em uma praia ao pôr do sol. Vamos oficializar isso. Sofia aceitou, mas com reservas sobre a reação familiar. A preparação para o casamento trouxe novos conflitos. Isabel ajudou nos planos, um gesto de aceitação, mas Dona Maria recusou o convite. Não posso aprovar, disse ela. Sofia sentiu a dor da rejeição, questionando se a felicidade valia o isolamento. Catarina aconselhou: nós somos nossa família agora. Em meio ao caos, uma traição maior veio de um amigo próximo de Catarina, que vazou detalhes pessoais para a imprensa conservadora. Artigos difamatórios surgiram, acusando-as de destruir valores tradicionais. A pressão midiática foi sufocante, com ameaças online. Sofia considerou desistir, mas Catarina insistiu: lutamos por isso. A terapia familiar continuou, revelando mágoas profundas. Isabel confessou ressentimento por sua própria vida reprimida, projetando em Sofia. Manuel admitiu covardia passada. As sessões foram catárticas, levando a uma união frágil. O casamento ocorreu em uma cerimônia íntima no Algarve, com amigos e Isabel presentes. Foi um momento de triunfo, mas tingido de melancolia pela ausência de Dona Maria. Sofia e Catarina trocaram votos, prometendo enfrentar o mundo juntas. Mas a lua de mel foi interrompida por uma ligação, Dona Maria hospitalizada após um derrame. Sofia correu para Sintra, encontrando a avó fraca, mas lúcida. Eu errei, murmurou Dona Maria, estendendo a mão. A reconciliação veio tarde, mas veio. A família se reuniu no hospital, curando feridas. Com a avó se recuperando, a família encontrou um novo equilíbrio. Sofia e Catarina voltaram a Lisboa como casadas, enfrentando o mundo com renovada força. Mas as cicatrizes do passado persistiam. Sofia refletia sobre as escolhas: sacrificar a privacidade por autenticidade valera? Catarina questionava se a luta constante era sustentável. Elas se apoiavam mutuamente, mas o drama psicológico não acabava. No trabalho, Sofia se tornou uma voz para direitos LGBTQ+, palestrando em eventos. Catarina vendeu suas pinturas, ganhando reconhecimento. Mas o sucesso veio com a inveja, ex-amigos as criticavam publicamente. Uma traição final veio de Joana, que espalhou boatos sobre infidelidade. Sofia e Catarina confrontaram-nas juntas, encerrando o capítulo. A sociedade portuguesa evoluía, com mais aceitação, mas preconceitos persistiam. Em uma marcha do orgulho em Lisboa, elas marcharam de mãos dadas, sentindo o peso e a alegria da visibilidade. Isabel as acompanhou, um símbolo de mudança. Manuel, orgulhoso, compartilhou fotos. Dona Maria, em casa, enviou uma mensagem: estou aprendendo. Os conflitos internos diminuíram, mas nunca sumiram. Sofia sonhava com filhos, mas temia o julgamento. Catarina queria expandir sua arte, mas temia o backlash. Elas discutiam abertamente, fortalecendo o laço. Em uma noite tranquila, Sofia disse: pagamos um preço alto, mas ganhamos liberdade. Catarina concordou, e valeu cada lágrima. A história delas inspirou outros. Jovens lésbicas procuravam Sofia por conselho, compartilhando histórias semelhantes. Ela via nelas seu passado, oferecendo empatia. Catarina mentorava artistas criando uma comunidade. A família, outrora dividida, se unia em jantares, rindo de antigas tensões. Mas o despertar veio com um custo: amizades perdidas, saúde mental abalada, reputações manchadas. Sofia questionava: foi certo priorizar o amor sobre a tradição? Catarina ponderava: a traição inicial foi necessária para o crescimento? Elas concluíam que sim, mas com nuances. Anos depois, com uma filha adotada, elas olhavam para trás. A menina crescia em um lar de amor, livre de segredos. Isabel babava na neta, Dona Maria contava histórias antigas. O ciclo de dor se quebrava. No entanto, em momentos quietos, Sofia se perguntava se as escolhas foram egoístas.
Catarina respondia, eram humanas. A vida seguia, com altos e baixos, mas autêntica. Foi certo Sofia priorizar seu amor por Catarina acima das expectativas familiares, mesmo que isso causasse dor irreparável a todos envolvidos?